Olá, minha gente. Estamos aqui com mais uma live. Tô colocando aqui o tema bonitinho enquanto vocês estão chegando. Hoje a gente vai falar, tô colocando aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre narcisismo e psicopatia. Olha que tema. Eu já me atrevi a falar desse tema algumas vezes com vocês. Psicopatia, principalmente, é uma temática que eu me interesso muito. E narcisismo, claro, não tem como não nos interessarmos, uma vez que tem uma correlação muito grande com as relações abusivas, né? Que é uma outra temática que eu abordo bastante. Eu convidei para que, na verdade, assim, ele falou para Beatriz aqui, ó, Bevilacqua, que é a nossa ponte, né? Eles são amigos e tal. Vocês são amigos, não sei se a Bia é paciente, não sei muito bem. E a Bia é minha amiga e ela falou assim: Pamela, o que você acha de fazer uma live com o Dr. Marco? E eu achei muito legal. Aí ela fez a ponte e marcamos. E o Dr. Marco tá aqui para entrar. Ver se ele aceita. Olá! Olá, boa noite, Tudo bom bem, fim de doutor? tarde, né? Tudo bom, Pamela? É! Oh, que legal que você aceitou, viu? Fiquei muito contente. Não, fiquei muito feliz, uma honra aí, né? Você estava falando aí que a Beatriz, né, fez essa ponte aí, mas muito Ponte, né? bacana, muito legal, admiro muito aí o seu trabalho e acho você uma ótima, né, profissional e comunicadora, né? O que isso é muito bom, né, para poder levar essa mensagem aí de melhorar, né, nossas relações, nossa qualidade de vida, Claro, cuidar, enfim, claro. da nossa mente, né, que são coisas que, de fato, é aquilo que traz felicidade para a gente, né, afinal das contas, né? Então, é um prazer Sem estar aqui dúvida. com você, viu? Muito Que obrigado bom! por aceito o Eu fico convite. muito contente. Eu acho legal a gente fazer essa dupla dinâmica aqui, porque tem muitas vezes uma resistência do psicólogo com o psiquiatra e eu entendo uma complementariedade tão importante, né? Acho que cada um faz um pedaço e a gente poder falar de temas como esses aqui que a gente trouxe, que são temas tão complexos, eu acho que você vai trazer assim uma explicação basal, fundamental, né, de todas as questões do transtorno, e eu complemento com a questão comportamental e com os impactos que eu vejo nas pessoas e como é trazido para mim. Então, estou muito feliz. Perfeito, não, mas você está totalmente certa, né? E eu falo, né? A psiquiatria ela tem um marketing muito ruim, né? Mas muito por culpa da gente também. A nossa história não é muito bonita, mas de fato o que a gente tende a colocar, né? Dessa forma que eu vejo é a psiquiatria, a psicologia basicamente como formas da gente estudar, né? O funcionamento da nossa mente. Hoje em dia a gente está muito próximo dessa área de neurociência e ver de que forma que a gente consegue, né? Entender o funcionamento e melhorar os nossos sentimentos, as nossas ações, entendendo o funcionamento do cérebro, né? E, claro, tem o tratamento medicamentoso, que, enfim, né, é aquilo que mais assusta, né? E tem também outras abordagens, né? Sendo que abordagens de terapia, elas também mudam o nosso corpo, mudam o nosso cérebro, e elas são essenciais, né? Por isso que esse trabalho ele é complementar, e no fundo, a gente divide, mas é uma coisa só, né? Quem divide mesmo é a gente para poder estudar, né? Sem dúvida. Doutor Marco, desativei os comentários para que a sua imagem fique um pouco mais clara. Lembrando que no Uhum. final eu reativo Tá para as bom. pessoas poderem, de repente, expressar alguma coisa que estejam sentindo. Eu previamente colhi algumas perguntas das pessoas sobre a temática, que eu acho que é importante que todo mundo que estiver aqui está esperando ser atendido nas suas questões consiga saciá-las de alguma maneira. Eu fiz um Uhum. compilado daquelas que eu entendo que realmente possa aliviar mais os corações. Eu queria abrir, falando, então, avisar para todo mundo que a gente está falando de narcisismo e psicopatia. O Dr. Marco Abud é um psiquiatra excelente. Eu sou uma psicóloga aqui que tem que fazer meu pedaço. E a gente vai tentar aliviar o coração das pessoas e esclarecer um pouco sobre os transtornos, tanto na visão psiquiátrica quanto na visão psicológica, e aí o povo vai sair ainda mais alimentado desse conceito.
Eu queria abrir, ouvindo de você, qual a leitura que você faz, de acordo com a psiquiatria, da psicopatia e do narcisismo, até podendo diferenciar esses transtornos que muitas vezes se confundem e as pessoas têm dúvidas sobre eles. Eles são muito parecidos, viu? Eu vou falar algumas características bem básicas, assim, para diferenciar, né? Mas assim, ó, os dois, né, o narcisismo e a psicopatia, eles são, né, eles estão num catálogo nosso que nós chamamos de transtornos de personalidade, né? Então, assim, são alterações da personalidade. E aí a gente fica meio, né, entra num terreno meio obscuro, por quê? Porque cada um tem uma personalidade diferente. Personalidade é um conjunto, né, de todas as habilidades, sensações, pensamentos. Jeitão. Exatamente, é o jeitão de cada um. E é interessante saber assim que todo mundo, né, quando você começa a ler, quando você começa a estudar, né, você vai falar, pô, mas eu tenho um pouco disso. Ah, mas ó, peraí, eu tenho um pouco disso. Eu tenho um pouco disso. Começa a ficar meio assustado. Na faculdade você acha que você tem tudo, né? Exatamente. Né? E uma coisa boa é assim, quando você começa a ler, vocês, né, que estão aí vendo, vocês podem chegar no Google, né, pesquisar e falar, olha, eu tenho um pouco de muita coisa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é normal. Né? É normal a gente ter um pouco de todos, né? Quando a gente fala que é um transtorno de personalidade, é quando a pessoa ela tem um jeito de funcionar que é muito rígido. Ela não consegue mudar esse jeito conforme as experiências da vida. Então, ela vai lá, ela machuca outra pessoa, ela toma pancada da vida, ela sofre consequências pessoais, consequências profissionais e ela não muda. Ela continua naquele jeito e ela é daquele mesmo jeito no trabalho, em casa, nas relações. Então, ela tem um padrão muito fixo. E esse padrão, né, eu gosto de uma frase que é: o transtorno de personalidade, ele sofre, a pessoa sofre um pouco, mas ele principalmente ele faz sofrer. Então é aquilo que sofre e faz sofrer. Bom, mas vamos entender então, ó, narcisismo e psicopatia. Então, resumindo, todo mundo tem um pouco disso, tá? Todo mundo tem um pouquinho. Né? Traços. Isso, traços. Algumas pessoas elas vão ter mais traços e outras vão ter tantos traços e tantos problemas que chegam a fazer um transtorno de personalidade, né? Então é uma gradação. Um pouco todo mundo tem pessoas que têm mais um pouco e tem pessoas que têm um nível grave, né? Então, ó, vamos lá. Eu gosto de uma frase, ó. Todo psicopata é narcisista. Porém, nem todo narcisista é um psicopata. Bom, vamos explicar isso, ó. Narcisismo, né? O que é uma personalidade narcísica, um traço de personalidade narcísica? Resumidamente, pessoas que são muito arrogantes, pessoas que têm uma necessidade constante de admiração, uma necessidade constante de elogio, pessoas que têm uma percepção grandiosa de si mesmo, né? Então, elas têm essa percepção grandiosa, elas não se dão bem com regras, elas têm a ideia de que as regras elas são boas para os outros, mas para elas, como elas têm uma característica especial, aquelas elas regras não precisam, né? Não se aplicaria a elas. E elas têm uma crença de que elas merecem uma atenção e um tratamento especial por elas terem características que são muito acima dos outros. Então é essa necessidade constante de atenção, necessidade constante de aprovação, de valorização, dificuldade em lidar com regras, uma necessidade de tratamento especial e principalmente uma dificuldade de empatia, né? Então, a pessoa que tem um narcisismo mais intenso, ela tem uma dificuldade brutal de perceber as emoções do interior do outro. Ou às vezes ela até percebe, mas ela não consegue se importar com aquilo de uma forma muito intensa, né? Normalmente o que ela quer é o outro, ele está a serviço de melhorar a própria imagem dela. Ele está a serviço de colocar ela num patamar maior, está a serviço do interesse dela, né? O psicopata é muito parecido, né? Então ele tem quase que todas essas características, mas ele tem uma outra coisa, né? Que é um comportamento de contravenção, de muito contra regras, normas, leis. Ele transgride a lei. Ele faz, entre aspas, maldade, né? Então o narcisista ele pode ser malvado também.
Exato, ele pode ser malvado, ele pode prejudicar alguém, ele pode roubar, ele pode, enfim, né, manipular, só que ele tem um pouquinho de vergonha e de culpa quando isso ocorre. Não muito, mas é mais vergonha do que culpa. Por quê? Porque ele se sente mal porque a imagem dele fica arranhada quando ele é descoberto, por exemplo, né? Então ele se sente envergonhado. Tem mais crítica, né? Isso, ele se importa um pouco mais em violar normas sociais, em violar a lei. Ele se importa um pouco mais quando ele fere outra pessoa, né? Então, quando ele fere, ele sente um pouquinho mais. Um pouquinho, não muito, né? Agora, o psicopata, não. Ele não sente remorso. Ele não sente digamos, essa vergonha, essa culpa, nem quando ele machuca alguém e nem quando ele é pego. Né? Quando ele é preso, ele não sente isso. Eu quero fazer uma colocação, duas na verdade. A primeira seria que uma dúvida que eu tenho, que no que eu aprendi, no que eu estudei, eu entendi. Primeiro que psicopatia ela é transcrita e ela é discutida por vários profissionais e muitas vezes tem algumas pessoas que divergem na sua leitura. Eu acabei sendo mais propensa a algumas leituras sobre a psicopatia como um transtorno de personalidade, que há uma disfunção cerebral e que a pessoa tem uma questão genética, um fator genético que acaba fazendo com que ela tenha essa determinada conduta. Um jeito de ser, né? Como se não fosse uma doença, mas um jeito de ser. Em contrapartida, existem alguns estudos que apontam o transtorno de personalidade narcisista como algo que possa ter acontecido durante a infância, num processo traumático, durante uma fase de desenvolvimento, o afeto negligenciado, alguma situação ali, algum desamor, alguma situação complicada ali de maus tratos, algum tipo de abuso, enfim, na infância. Faz algum sentido para você? Você segue esse raciocínio? Não? Você tem alguma coisa para me contar sobre isso? Só para eu variar. É uma discussão muito grande a falar o que causa esses problemas, né, na nossa mente, o que causa uma psicopatia, o que causa o narcisismo, o que causa um quadro de ansiedade, né? Por que a gente é desse jeito que a gente é? Por que irmãos gêmeos são diferentes, né? Então essa é uma discussão que a psiquiatria ela tende sempre a tentar olhar, né? O que eu posso dizer é que qualquer quadro, né, os dois quadros, eles têm uma parte que é genética, então a gente herda um pacotinho de genes. Os dois. Tem uma parte que é genética e tem uma parte de experiências de vida, principalmente precoce. Ou seja, a gente herda, né? A gente herda um gene de impulsividade, a gente herda um gene de quanto que a gente responde à ameaça, o quanto que a gente quer prazer. Então a gente herda isso. Agora, como é que isso vai se manifestar? Depende de experiências, principalmente na infância, né? Então os dois têm as duas coisas, só que aí a gente vê qual peso é maior em cada quadro, né? Então aí na psicopatia é um termo, que é um termo do direito, tá? Não é um termo da medicina, né? A gente coloca a psicopatia como um transtorno de personalidade antissocial, né? Mas popularmente o pessoal chama de psicopatia. Ele tem um componente genético maior do que o narcisismo. Então existe um componente genético maior, mas é óbvio, não é 100%, nada é 100%. Agora, é muito mais frequente, por exemplo, a pessoa que tem uma personalidade psicopática, ela ter outras pessoas na família que têm também isso, né? Então, a parte de herança, os gêmeos, né? Gêmeos idênticos, eles costumam ter os traços muito parecidos nesse caso. Então, a parte genética, ela é importante, claro, sempre, mas ela é mais importante para a parte de psicopatia do que para a parte de narcisismo, né? O que a gente vê é que o cérebro do psicopata, ele é diferente, né? O que acontece? Quando a gente vê outra pessoa sofrendo, é comum que eu, você, né, e a maioria dos que estão ouvindo a gente aqui, a gente se sinta incomodado, né? A gente não gosta de outra pessoa. Isso ativa centros no cérebro de dor, a gente sente a dor, a gente não quer ver, né? Até que tem aquela frase, vergonha alheia, né? Você não gosta de ver outra pessoa passando vergonha, aquilo incomoda você. Para o psicopata, não. Ele não tem esse senso de dor, nessa área da dor. Não sente, né? Isso, ele não sente aquilo. Pelo contrário. Alguns estudos mostram que ele sente até prazer quando ele vê o outro sentindo dor.
né? Então ele não consegue sentir o incômodo com o sofrimento do outro. Pelo contrário, às vezes ele pode até ser, aquilo pode ser prazeroso para ele, né? E isso, junto com outras alterações cerebrais, muito provavelmente faz com que ele tenha comportamentos muito agressivos, disfuncionais, que não se importa, né, com outros humanos e com outros animais também. Doutor, eu queria te perguntar uma coisa, até para mim, né, como psicóloga, o que eu vou percebendo no consultório? Eu tenho muita dúvida sobre o narcisista. Eu entendo o narcisista como alguém passível de procurar ajuda. Alguém que, diante de alguma situação, pode até procurar. Mais difícil, mas procura. Mas o psicopata, na minha visão, eu não consigo imaginar a possibilidade. Para mim, ele nunca iria me procurar, né? Porque ele vai dele... ele vai procurar, basicamente, em uma situação, obrigado pela justiça. Quando ele tem uma ordem judicial de fazer tratamento. Né? Normalmente é isso. Ou quando ele está podendo perder algo que tem interesse objetivo, né? Então ele quer, na verdade, ir para conseguir um atestado, para conseguir se livrar de alguma coisa. Eu queria entrar nisso. Por exemplo, muitas pessoas me procuram dizendo assim, Pamela, eu acho que o meu parceiro é psicopata, eu acho que a minha mãe é narcisista e tal. E muitas vezes as pessoas ficam buscando sobre, tem jeito, o que pode fazer, tem ajuda. Eu queria que você esclarecesse, eu tenho até dúvida. Assim, na minha visão, eu imaginava que o narcisista, ele poderia até algum tipo de tratamento se beneficiar, mas o psicopata, eu, na minha visão, penso que não. Mas às vezes eu acho que eu falo isso e as pessoas ficam, mas Pamela, como você pode falar uma coisa dessa? É que eu entendo que não, né? Eu falo que ele não tem uma doença para ser tratada, né? É um jeito de ser. O narcisista é mais aberto para trabalhar o comportamento, mas o psicopata não. E eu queria que você me falasse sobre isso. Isso é uma questão que não é fácil, né? E não é muito animador, né? A gente realmente não tem muita esperança, né? Realmente, assim, o transtorno de personalidade antissocial que, claro, é muito difícil a gente bater o martelo em qualquer coisa, porque eu sempre falo, eu não tenho bola de cristal, né? Pode ser que alguém chegue ou corra aí que contradiga tudo que a gente vê. Agora, o que a gente observa, o que a gente estuda, é que transtorno de personalidade antissocial é muito difícil, para não dizer impossível, é praticamente impossível a gente ter um tratamento eficaz de terapia, de remédio, enfim, eletroconvulsoterapia, qualquer... Eu sinto impermeável, Marco. Eu sinto assim, impermeável. Eu tive casos que, assim, eu percebi nitidamente que a gente estava falando de uma personalidade narcisista. Psicopatia no consultório, eu vou dizer para você que não. Eu não tive essa experiência. Mas eu tive alguns casos que eu cheguei a pensar que fossem personalidades completamente narcisistas. Eu lembro de um caso que ele estava no consultório porque ele tinha muito medo de perder a parceira. Essa parceira era muito útil para ele. Ela queria que ele fizesse terapia e ele estava lá. Mas ele estava lá muito mais para constar do que se trabalhar. E eu tinha a sensação, isso que eu queria te contar, de uma impermeabilidade. Assim, tudo que eu falava, sabe, imagina uma membrana impermeável que vem e assim, não chega, né? Ele não tem esse acesso, ele não tem esse canal. Eu sinto que o narcisista não tem esse canal, né? Do receber, do se perceber, do se tocar. Interessante. Perfeito, né? Então, para resumir, o psicopata, resumindo, aí, pessoal, não dá, né? Não tem muito jeito. Não tem muito o que fazer, tá? Vou ser bem enfático agora. Não tem muito o que fazer. O narcisista, é importante falar isso. Pode ter. É muito difícil, né? Mas pode ter. Muito difícil. É claro que pode quando, Marco? Pode quando? Então, o que a gente observa é que, assim, normalmente, isso é uma questão da prática, né? Ele vai quando, de fato, existe algo no ambiente, em geral, a esposa, os filhos, né? O trabalho está sendo prejudicado pelo jeito dele ser, né? E aquilo é importante de alguma forma, né? Normalmente, o início é porque aquilo é importante para a imagem dele, aquilo é importante para ele.
parecer, né, uma pessoa, enfim, é importante para o trabalho dele ter uma família, né, toda bonitinha, né, doriana, é importante ele ser casado, né? Então, normalmente ele vai porque algo ali no trabalho, na família, nos filhos, tá muito ruim, né? E aquilo é ruim para a imagem dele. Então, normalmente as relações, né, do narcisista, elas têm a ver com ele tentar, é feio falar isso, mas explorar a pessoa com base na pessoa ter uma função para ele. Basicamente uma função de status, uma função de, enfim, de prover algo, uma função das outras pessoas admirarem ele. Então, às vezes, é aquela pessoa que está num relacionamento para poder mostrar para os outros, né, que aquele relacionamento é bacana. Às vezes a pessoa, a mulher, o companheiro é muito bonita, é muito atraente, é muito rico, né? Então tem alguma coisa ali que ele não quer perder. Agora, Marco, o narcisista, ele ama, ele consegue amar, porque assim, o psicopata nós sabemos que não, né? Não. Mas o narcisista ele consegue amar em alguma instância? Ele tem um pouquinho mais de capacidade de se colocar no lugar do outro, de perceber o interior do outro, um pouquinho mais do que o psicopata. É claro, como a gente fala, tem traços de narcisismo. Então tem aquele narcisismo muito grave, né, que é 1% da população que a gente chama de transtorno de personalidade narcísica. Tem, né, aí vai, uns 10, 15%, tem alguns traços, né? A pessoa, ela tem muitas características, mas ela não se enquadra nesse quadro grave. Aí essas pessoas, elas sim, elas têm a capacidade de mudança, mas não é um processo fácil e normalmente a gente tem que começar por aquilo objetivo, né? Aquilo que, entre aspas, é um interesse objetivo que ele está perdendo. E aí pode devagarinho, né? Através, claro, do processo da terapia, de outras estratégias, mas a terapia é fundamental, ele pode ir começando a perceber o interior do outro e o outro interior, a parte do sentimento, começar a ser tão importante quanto o reconhecimento, quanto o sucesso, quanto a parte objetiva. Então, entre aspas, o narcisismo é aquilo que é viciado em atenção, viciado em receber a admiração do outro. Isso, para ele, ativa o prazer, ele fica, né, eufórico com aquilo, né? Então, o narcisismo ele tem muito, muito forte, mas ele pode, às vezes, se importar um pouco com o outro e ir aprendendo isso com o tempo. Agora, é uma tarefa muito difícil e, em geral, se relacionar com alguém que tem, né, um traço narcisista é uma coisa que faz a outra pessoa, né, o parceiro, a parceira, se sentir muito mal, né? Porque normalmente quem se relaciona com o narcisista sente que sempre não é bom o suficiente para o outro, né? Então o narcisista tende a ser muito competitivo, a colocar a pessoa para baixo, mostrar os defeitos dela, e isso acaba prejudicando muito o parceiro, né? Ferindo muito a autoestima. Eu percebo nas relações que eu recebo e que eu trabalho, perfis semelhantes desses parceiros dos narcisistas, né? Eu percebo predominantemente mulheres, claro que existem homens também, mas predominantemente mulheres que eu recebo bastante, que são mulheres com uma autoestima mais variável, uma autoestima mais baixa. Eu percebo uma demanda ali comportamental em que elas se sentem muito criticadas, né? O narcisista, ele tem um hábito de sempre criticar, porque ele sempre está certo. O narcisista nunca está errado, sempre colocar para baixo, ele está sempre certo. Então, assim, sempre a ideia dele é predominante, sempre ele que sabe. Se ele fosse lá, ele conseguiria, né? Se ele jogasse futebol, ele seria o melhor jogador. Se ele estivesse na política, ele ia ser o melhor presidente. Se ele estivesse ali, ele é sempre o melhor de todos. Então, assim, é muito difícil relacionar com alguém assim, porque parece que você está sempre devendo para essa pessoa. E o narcisista, por isso que são tantas relações abusivas, porque o narcisista, ele tem uma postura de que ele, né, sempre está certo, sempre tem a razão, e o outro é um devedor, né? Então, é muito fácil você ver no casal o narcisista dar tão pouco, né? Ou aquilo que ele dá, ele cobra, né? Ele dá e ele cobra. Se eu te dou isso, eu quero isso e aquilo. Então, é muito difícil, porque todos nós queremos um lugar no mundo, né, Marco? Todos nós queremos nos sentir especiais. E na relação, no narcisista tem uma discrepância disso, né? É tudo muito para ele. Exatamente, né? Que aí uma das coisas, sim, todo mundo quer receber o afeto, todo mundo quer se sentir merecedor
de afeto, merecedor de amor, né? E para a maioria de nós, a gente tem prazer em fazer a outra pessoa se sentir bem, pelo menos em algum grau, né? Claro, o tempo todo não, mas em algum grau aquilo lá é bom pra gente, né? Quando a gente vê outra pessoa se sentindo, né, feliz com aquele ato e ponto, né? Isso é uma coisa que é bacana pra gente. O narcisista não, né? Ele não sente, né, tanto essa parte emocional quando outra pessoa tá feliz, né? Então, às vezes, ele até faz isso para outra pessoa, mas ele faz com um interesse muito objetivo, né? Com uma coisa muito racional dele ter uma conquista para ele. Então, ele sente o prazer para ele, mas ele não vê o outro se sentindo bem, né? E aí que a relação fica... Marco, tem uma característica importante que a gente não falou, que as pessoas perguntam muito sobre como identificar, né? E a gente vai falar disso. Mas só para já dar um spoiler aqui, eu vejo o narcisista com uma postura muito invejosa, né? O narcisista, ele tem um mecanismo bastante invejoso, porque me lembro muito de estudos que a gente faz sobre a mãe narcisista, né? E como o filho, muitas vezes, ele quer ser visto, ele quer ser percebido, ele quer ser validado. E quando se tem uma mãe narcisista, pode ser um pai também, mas estou falando da mãe aqui. A mãe narcisista é muito doído porque você não tem o seu reconhecimento, né? Se de alguma forma a mãe ou o pai não pegar uma carona nisso, parece que você não pode brilhar, né? Você só pode brilhar se tiver um pouquinho do brilho dele junto, do tipo, esse é o meu filho, né? Quando vai bem, sempre tem um viés de que tem que... O pai narcisista ou a mãe narcisista parece que tem que pegar uma carona naquele reconhecimento. É muito difícil permitir que... e assumir e validar o filho como a conquista dele, né? Como aquilo que ele conseguiu, aquele que ele teve. E isso acaba internalizando uma fragilidade egóica muito importante, né? Dessas pessoas que são pouco validadas ou tiveram pouco espaço em função desses pais. Você tem algo a comentar sobre... Olha, perfeito, né? Assim, eu tenho filho aqui, né? Na verdade, assim, não tem muito manual para criar filho, viu? Então, assim, a gente não sabe muito bem o que vai sair até que eles cresçam. Mas, assim, ó, se a gente quiser ter uma receita de bolo, né? Se é que existe, mas não é 100%, de como a gente pode criar uma criança muito narcisista, né? Como é que a gente faria isso, né? Então, assim, qual que é o passo a passo para a gente criar um bom narcisista, né? Se é que existe isso, tá, pessoal? Mas não existe, é brincadeira. Cada pessoa ela vai se desenvolver a personalidade através de vários fatores. Mas normalmente o que a gente vê é que existe, né, duas coisas, né? Primeiro, um padrão dos pais, e eu não estou falando que os pais fazem de propósito, tá? Às vezes o pai está passando por outras questões dele. Não necessariamente o pai é tão perverso assim, ou a mãe, de não dar um afeto, né, digamos, pela criança, né? Não entender os sentimentos, não estar lá para ver as dores, ver a insegurança, não deixar, a criança não é muito ouvida, ela não é muito vista, o pai e a mãe não estão presente, né, não fisicamente, mas afetivamente para ouvir aquela criança e dar aquele suporte. Mas, normalmente, eles dão o suporte quando a criança conquista algo, ou ela mostra um valor objetivo muito alto. Então, assim, o pai e a mãe não fala muito para a criança, quer porque o pai e a mãe, enfim, está mais distante, está trabalhando ali, só que a criança tira uma nota boa, incrível na escola, opa, esse é meu filho, olha aqui, pessoal, olha todo mundo aqui, quem que é isso aqui? Isso aqui é meu filho, ó. Olha lá, tá aqui, filhão. Vai lá, ganha uma competição, opa, isso aqui é meu filho. Ou então, se a criança é bonita, né? Tem muita gente que acaba sendo bonita desde criança e isso acaba, às vezes, facilitando traços narcisistas. Mas olha só a beleza dela, né? E aí depois não dá esse afeto. Então, não é que é ruim reconhecer quando o filho tem uma conquista, mas também é legal, né, a pessoa ela tem um reconhecimento que ela não precisa sempre estar ali para poder ser valorizada, para poder ter esse amor. E às vezes a pessoa ela cresce com isso. Eu preciso ter aquela coisa muito intensa, objetiva, e às vezes ela mesma nem percebe os sentimentos dela. Ela mesma acaba achando que aquilo não é importante, e isso acaba crescendo. É claro que não é todo mundo que é narcisista que passou por isso. E também tem pessoas que têm essa dinâmica na infância e que não se tornam narcisistas, né? Mas isso é uma coisa que a gente acaba vendo um padrão, né? Mas, Marco, o pai narcisista, a mãe narcisista, ela pode estimular esse narcisismo no filho, então?
Esse Sim. mecanismo, por exemplo, de sempre enaltecer você, por exemplo, você é o melhor, você é isso, você é aquilo, sempre até tirando um pouco da ideia dos contornos. Eu não sei se cabe colocar isso para você, mas porque quando a gente fala com o médico, eu tenho pai médico, né? E eu sei que o médico ele tem uma visão, às vezes um pouco mais concreta das coisas. Mas É verdade. eu queria trazer um ponto interessante que muita gente sabe, eu não vou contar aqui porque é comprido, mas o mito de Narciso, né? Daí que vem o nome, inclusive. E na história da mitologia, aquele homem, ele procurava a si o tempo inteiro, ele só via a si, ele se apaixonava por si, e sempre me traz uma ideia de muita solidão, né? Me traz uma ideia de uma solidão absurda e me traz uma busca de si, né? Então, a sensação que eu tenho, na verdade, é uma fragilidade da percepção do eu muito grande, fazendo com que eu o tempo inteiro busque uma autoafirmação e se alimente como se fosse assim um ciclo vicioso de buscar se alimentar e nunca ser o bastante. Se alimentar e nunca ser o bastante. Eu tenho a sensação do narcisista sempre alguém insaciável e sempre alguém muito vazio, um saco sem fundo, na verdade, né? E que nunca se percebe. Eu digo isso porque tem algumas escolas literárias que pensam de formas diferentes sobre o narcisista ter uma autoestima baixa e outras dizem não. Eu sou partidária dele não ter uma autoestima de fato consistente. Não sei se baixa, não sei se alta, mas eu sinto um narcisista sem contorno. Ele está o tempo inteiro buscando a si. Só para sustentar a minha teoria, a minha hipótese. Quando eu entendo que nós verdadeiramente entendemos os nossos contornos, quando nós verdadeiramente nos percebemos, quando a gente sabe o nosso tamanho, as nossas virtudes e limitações, a gente não precisa se alimentar tanto do que o outro pensa ou do que o outro nos dá, porque a gente encontra na gente, né? Então, eu acho que isso seria uma diferença interessante para colocar em paralelo com o psicopata, né? Porque o psicopata ele tem uma racionalidade 100% ali, razão, né? Da percepção e da compreensão sobre si. Então, ele tem muito ao certo, né? Do que ele consegue, do que ele pode e do quanto ele pode se exercitar para entender mais daquilo, para fazer as suas estratégias. E eu queria que você me contasse quais são as características principais de uma pessoa que está conhecendo alguém, né? Seja do ponto de vista da amizade, seja do ponto de vista do amor, traços que mostrem que essa pessoa possa ser uma narcisista, seja um psicopata. Você pode contar? Por cima, né? Claro que não dá para saber tudo. Perfeito. Enfim, tem alguns estudiosos que dividem alguns tipos de narcisismo. Isso, algumas pessoas concordam, outras não, mas basicamente o pessoal coloca dois tipos, né? Só para a gente entender, que é o narcisista grandioso e o narcisista vulnerável, ou o narcisista escondido, né? Secreto. Né? E eles, quando você conhece, os dois eles vão ser um pouco diferentes. Não sabia disso. É uma forma de dividir. Tem alguns autores que dividem até em 4 tipos, outro em 8, enfim, cada um divide de várias formas. Mas classicamente a gente teria esses dois tipos, né? O grandioso e o vulnerável. O grandioso é aquela pessoa que é o pavão, né? Então é aquela pessoa que ela vai ser admirada. E às vezes a pessoa tem realmente habilidades físicas, mentais, enfim, que são muito boas. Justificam isso. Justifica até. Mas a ideia é o que normalmente a pessoa vê? Pessoas são sedutoras, que falam bem, pessoas que são charmosas, né? Esse grandioso, ele é charmoso. Às vezes são pessoas bonitas, às vezes são pessoas que seduzem, que fazem, num primeiro momento, a outra pessoa se sentir bem. Até mesmo, né? A pessoa começa a conhecer, até sexualmente, são pessoas, às vezes, muito preocupadas em satisfazer o parceiro, são pessoas que elas estão seduzindo, né? Envolver, né? Até que normalmente chega no momento onde ela está garantida, né? Entre aspas, né? Ou seja, conquistei o relacionamento, pronto, tá aqui já, ó, a outra pessoa tá aqui na minha caixinha, na minha mão. Aí o interesse começa a diminuir, né? E aí começa a surgir, né, uma série de competitividade. Então, são pessoas muito competitivas, mesmo no casal.
Às vezes um pouco, né? Claro, isso é comum, mas assim, uma coisa de falar, ó, isso aqui você não sabe fazer, isso aqui eu sei, isso aqui eu ganho isso, você ganha isso, eu tenho isso no corpo, você não tem, né? Então são pessoas muito competitivas, em geral são pessoas que são muito focadas, né, nos próprios interesses, dificilmente elas se preocupam Nelas. genuinamente, né, com como que a outra pessoa está, né? Claro, todos nós às vezes temos isso pela correria do dia a dia, às vezes não pegar, mas é muito difícil a outra pessoa se tá genuinamente interessada. Então, competitividade é a questão de ser autocentrada. Normalmente o que a gente observa isso, né? Isso é muito descrito, né? Afastar o parceiro ou a parceira de outras relações, né? Então, em geral, a pessoa vai colocando para baixo outras relações que o parceiro ou a parceira tem. Isso a gente acaba vendo que é mais comum. Tem um fenômeno que até teve um termo, né, que o pessoal inventou, que chama gaslighting, né? O que é o gaslighting? O termo em inglês eu acho que não tem tradução. É basicamente aquilo que às vezes a gente tem, os políticos têm muito isso, né? Que é o quê? Aliás, cá entre nós tá cheio, né? Tá cheio de político narcisista e psicopata, né? Exatamente. Tá Falam que normalmente narcisistas e psicopatas, quando eles são muito... Quando são um pouco mais inteligentes, eles vão ser ou políticos ou, de repente, grandes empresários, não sei, mas assim, né, claro, não dá pra gente generalizar. Mas isso é legal, né, Marco? Eles buscam muito o poder, o status, sim, né? Eles têm esse mecanismo do poder, do status. Sim, porque os dois, lugar tanto ali psicopata quanto narcisista, gostam de admiração. Eles gostam de poder, né? Mudando um pouquinho, a gente vai voltar para relacionamento, mas mudando um pouquinho de chefe. Um chefe narcisista, isso é muito difícil, mas muitas pessoas têm, né? É aquela pessoa que ela gosta de pegar, né, os louros do outro, o trabalho do outro e mostrar como se fosse o seu louro. De estar constantemente reforçando a ideia de que ela é melhor, de que ela é maior do que o outro, né? Então a pessoa, ela quer ganhar, só que depois aquilo cai na mesmice, ela quer procurar algo que mostre que ela é maior de novo. Então essas posições de destaque e querendo sempre mais é uma característica marcante, Marco, né? Só uma coisinha, a manipulação, ela se encontra nos dois perfis. Os dois. Nos dois perfis. Só mas voltando continua que estava bom. Nesse gaslighting, porque isso é muito comum, né? Que é quando a pessoa ela distorce um fato, ela inventa uma coisa que ocorreu, né? Para fazer, né? Deixando que a outra pessoa se sinta louca, se sinta mentirosa, sinta como se ela entendeu errado aquilo que ele falou, né? Então, por exemplo, desespero, né? Isso, é mais ou menos igual o político que o pessoal pega ele numa escuta telefone e fala, não, mas isso aqui não fui eu. Não, mas aqui eu não falo isso. Não, mas está aqui, ó, você falou, não. Não fui eu que assinei, não fui eu que assinei. Não, isso não aconteceu dessa forma, né? Isso aconteceu dessa e dessa forma. Então ele meio que manipula e digamos, ele distorce fatos que aconteceram, colocando a culpa na outra pessoa, né? Isso nos dois, isso narcisista e o psicopata. O narcisista e o psicopata. É que o psicopata, em geral, ele é nas relações até um pouco mais maldoso e um pouco mais impulsivo, né? Então ele acaba, de fato, usando a pessoa... Mais calculista, né? A critério dele de uma forma mais cruel, né? Então, às vezes, ele vai, né? Ele é mais maldoso. Requintes de crueldade. Ele usa a pessoa, às vezes, para, enfim, né? Para questões, entre aspas, sexuais meio estranhas que ele quer fazer. Ele coloca a pessoa de uma forma mais... Ele usa mais objetivamente a pessoa, ele é malvado mesmo, né? Enquanto o outro é aquela coisa mais sutil de ir colocando a pessoa para baixo. Porque se você coloca alguém para baixo, opa, destaca você vai melhor, né? Entre aspas, aí, de uma forma simplista, é basicamente um treino de que o valor dele tem que ser medido com base na comparação. Então, se o seu valor é sempre medido na comparação, você vai ter um valor maior, necessariamente se o outro está menor, né? Marco, só uma coisa para ver se faz sentido. Eu escutando você falar, eu entendo assim, o psicopata, ele tem um prazer na crueldade, né? Ele tem prazer na perversão. Ele tem prazer em fazer mal para as pessoas. Ele se alimenta disso. O narcisista, ele quer destacar.
ele quer tirar do outro para ter para si, que é o que eu falei do saco sem fundo. Então, essa leitura é interessante para a gente conseguir perceber as personalidades. Faz sentido? Perfeito, tá. perfeito. Continua. Perfeito. Ele pode até ferir o outro, outro, mas ele não se sente tão, ele não sente tão prazer, às vezes se sente até mal. Mas ele quer tanto ele ter vantagem que, enfim, isso não importa muito. Né? Porque o narcisista, você falou uma coisa importante para quem está escutando, o narcisista, ele tem noção das leis da ética e ele tem esse senso. O psicopata, ele vai fazer tudo para desviar. O psicopata tem noção também, né? Muitos deles sabem. Ele é bem inteligente, é que eles não se importam. Eles não se importam e eles não se importam muito quando eles são pegos também. Eles ficam até chateados, mas isso não traz um aprendizado para eles. Eles não aprendem, né? Então eles são pegos. Marco, sabe uma coisa que, até para aproveitar que você está contando isso, que eu acho muito bom, as pessoas às vezes falam para mim, mas como que é psicopata? Ele chorou. Eu falo, gente, o psicopata ele teatraliza. Você conhece Lágrimas de Crocodilo? Então, Lágrimas de Crocodilo. O psicopata, ele não está chorando porque ele está sentido. Talvez ele esteja chorando com um sentimento de raiva e com a intenção, inclusive, de reverter essa situação, porque ele não quer se dar mal. Tanto que quando você descobre a psicopatia na criança, né? Aliás, filme bom, hein, gente? Vamos falar sobre Kevin, que é um filme muito bom. E quando você vai percebendo, você só consegue ir doutrinando, e condicionando, e educando essa criança, quando você vai mostrando muito, alinhando as consequências. Né? Quando o psicopata ele entende que ele vai se machucar, que ele vai se dar mal, aí que ele dá uma, segurada. Caso contrário, ele vai, né? Mais ou menos, às vezes, viu? Isso na teoria, porque às vezes também não funciona muito, viu? É difícil, né? Então a gente vê isso, isso é importante. Psicopata, a gente vê traços, né, de descumprimento de regras sociais e de crueldade, e isso tem que estar presente antes dos 15 anos de idade. Né? Então, como a gente coloca lá que você falou, a parte genética do psicopata é muito maior do que a do narcisista. Então, ele nasce já com aquela alteração, né? Então, aquilo já está, digamos, arraigado. Então, a gente vê, né, pessoas que fazem coisas muito cruéis com os amiguinhos, pessoas briguentas que não se importam, várias expulsões e uma coisa que é comum, maus tratos a animais, né? Isso é algo que a gente vê, né, nessas pessoas que têm esses traços, né? Você maltratar um animalzinho é uma coisa que é errado para o cérebro da maioria das pessoas. Só de falar do negócio, né? Isso, exatamente. Eles maltratam animais, então eles têm vários comportamentos mini delitos desde os 15 anos de idade. Marco, tem cenas de criança, né? Eu tive um caso de um menininho que foi diagnosticado com psicopatia. Lembro de eu acompanhar, e eu atendi a mãe era uma graça, né, e assim, e ela desesperada, e a cena eu tenho até hoje eu nunca vi a cena, mas ela me contou a cena. Ele tinha um gato, ele jogou um gato da cobertura. E aí descobriram a situação, né, e a cena que ela me conta aos prantos, depois que conversaram e tal, ele queria descer para ver, ele chorava que ele queria descer para ver, e a mãe achando que é porque ele estava sofrendo alguma coisa. Na hora que ele viu os pedacinhos, porque só tinha pedacinho lá embaixo, porque já tinha, né? Ele ria. Ele dava risada, ele se divertia com aquilo. Isso é uma cena bem curiosa dessa perversidade, né? Mas é bem típico isso. É um pouco assustador, né? Psicopatas assim, eles são um pouco assustador, eles são muito raros, tá? Pessoas que têm esse nível de psicopatia não é uma coisa comum, é raro, né? Como eu falei, tem o espectro. Então tem aquelas pessoas que têm alguns traços ali que lembram, mas não chegam a fazer tantos atos cruéis mesmo, né? Eles vão virar, né? Serial killers, pessoas assim, de fato, muito perigosas, são raros, graças a Deus. Mas realmente as histórias são bastante assustadoras porque falta um elemento essencial da espécie humana, né? Que é essa questão da gente... Empatia, né? Empatia, sentimento de culpa.
Exatamente. Então, eles faltam um aspecto essencial da humanidade, né? Isso assusta muito a gente e fica muito difícil, às vezes, a maioria das pessoas entenderem aquilo, né? A gente entender a motivação, às vezes aquilo não faz muito sentido, né? Às vezes a pessoa, ela vai transgredir uma regra por transgredir mesmo, né? Pelo prazer do desafio, né? De romper uma regra moral, né? Às vezes a gente tem essa ideia de que os psicopatas eles são muito inteligentes, e de fato tem psicopatas muito inteligentes, mas a média, né, deles não é muito inteligente não, e às vezes eles não é tão inteligente não é que a média é muito inteligente, mas existem, claro, existem, assim como existe na população geral, pessoas com alto QI, pessoas com QI menor, é que muitas vezes eles conseguem manipular a gente e, digamos, dar um nó, né, na nossa percepção, porque falta esse senso, né, como você falou, esse senso moral. Não que eles não conheçam, mas assim, aquilo para eles não é um empecilho, e para a gente é. Então, às vezes, eles acham soluções para os problemas que vão transgredir coisas morais muito intensas, e eles não estão preocupados muito com as consequências. Então, como você falou, às vezes a gente treinar a consequência na criança pode ajudar nisso. Mas no adulto, às vezes a pessoa vai ser presa várias e várias e várias e várias vezes. Ok, faz parte. Fazendo, né? Mas não perde a linha que você estava falando, umas coisas muito legais que o povo quer ouvir, que são as características, os sinais que a gente pode perceber nos perfis narcisistas e psicopatas. Vamos lá. Perfeito, ainda bem que você lembrou aqui. Ó. Então, voltando, traços para a gente ver se existe características narcisistas no parceiro. Resumindo, muito sedutor, muito encantador no começo, depois colocar você para baixo, criticar, né, muitas críticas psíquicas e físicas, né? Engordou. Poxa, a pessoa vai lá, tá ali. Colocar críticas, fazer esse gaslighting, que é o quê? Olha, não, isso daí não aconteceu. Mas a gente conversou isso. Não, isso daí você está falando errado. Isso. Né? Fazer com que a pessoa se sinta maluca. É aquela sensação que você tem, de que você tem que gravar toda a conversa que você tem com a pessoa, porque ele distorce tudo que foi falado de uma forma que ele esteja certo e a pessoa não está. Eu estou colocando no gênero masculino, porque existe uma porcentagem maior de narcisistas homens do que em mulheres. Por quê? Tem uma razão? A gente não sabe, é uma questão estatística, né? Mas os psicopatas muito mais homens do que mulheres. Agora, os narcisistas, 70% são homens. Não que não possam ter em mulheres também, né? Mas a maioria é homem. Pode ter isso o inverso também. Não tem problema, a gente não sabe exatamente por quê. Ou tem alguma coisa genética que a gente não sabe, ou de fato é subdiagnosticado em mulheres. Talvez as mulheres elas sejam menos impulsivas, a gente faça menos o diagnóstico, né? Elas escondem melhor, pode ser também. Enfim, mas essa questão do gaslighting, se sentir constantemente diminuído, inferiorizado, a pessoa, ela, entre aspas, não está errada, né? Ela sempre tem um argumento, e se as coisas deram errado, não foi por culpa dela, mas por culpa do contexto, por ela ser incompreendida, né? Isso acaba, e no início muito charmoso, muito, digamos, encantador, mas depois você vê que a pessoa não fala sobre sentimentos, é meio vazio, né? Essas são algumas características. Tem um outro tipo de narcisista que é o vulnerável, né? Que no começo ele parece até uma pessoa tímida e envergonhada. Porque aquele, entre aspas, é feio falar isso, mas é aquele narcisista que não deu muito certo, né? Que ele tem essa característica, só que ele não tem... Narcisista fracassado. Tá. É meio feio falar isso, ele é mais vulnerável, ele aparenta uma pessoa tímida, uma pessoa introvertida, mas ele tem aquele discurso de que, o mundo não me compreende, o mundo não compreende a minha genialidade, né? Por isso que as pessoas não me reconhecem, né? Eu era uma pessoa profissionalmente para ser extremamente bem-sucedida, mas o contexto me prejudicaram, aquele cara estava com inveja de mim, Nossa, né? Que legal isso. Você sabe que isso é muito rico, você está falando, porque eu não sabia desse dado. Para mim, eu tinha uma associação do narcisismo um pouco associada a uma personalidade histriônica, né? E quando você traz esse viés, me faz pensar em algumas pessoas que eu percebo que elas não podem fazer nada, né? Parece que assim, o mundo tem que fazer, algo tem que acontecer.
né? Elas não podem dar nada. Então, isso sim pode ser uma personalidade narcísica ali, muito mal elaborada. Interessante, eu não tinha pensado nisso. Em geral, quando a pessoa, né, ela tá muito, todas as, digamos, as vicissitudes da vida dela, né, estão muito mais na culpa dos outros e do mundo do que nela mesma, né, em geral, algum transtorno de personalidade está pairando por aí. Pode ser vários deles, né, histriônico, né, borderline, mas isso da culpa ser do outro e não minha, né, pelos, enfim, fracassos, pelas coisas ruins que aconteceram, é muito comum. E aí tem esse narcisista mais vulnerável, que às vezes ele é até muito tímido, né, ele acha que todo mundo está olhando para ele, parece até uma fobia social, só que no fundo é porque está olhando porque ele, de fato, é uma pessoa que tem uma característica que se destaca, né? É que ninguém nunca percebeu isso, né? Ou o pessoal percebe e quer ferrar ele, né? Então ele é aquele narcisista que não tem aquela característica de pavão, ele é meio encolhidinho assim, e o mundo está devendo para ele, não reconheceu a genialidade dele. Mas quando você começa a conversar, você vê esse padrão que, né, a pessoa vai te colocando para baixo e ele, né, tem uma habilidade maior do que os outros. Esse vazio que você fala é bem interessante. Eu percebo várias relações de pessoas que estão com personalidades assim e que permanecem nesses relacionamentos áridos, nessas relações abusivas, nessas relações que são muito interessantes quando você olha mais de perto, porque o narcisista, quando ele percebe que ele está perdendo o troféuzinho, ele entra com alguns elementos externos que acabam atrapalhando e confundindo muito a mente do parceiro, né? O interessante é perceber a personalidade do parceiro, né? São pessoas que são facilmente convencidas, mais vulneráveis, baixa autoestima, pessoas pouco autoconfiantes e pessoas que talvez tenham uma internalização do afeto bastante negligenciada. Porque por mais que eu tente no trabalho terapêutico mostrar para elas, né, o contexto inteiro, eu vejo que são pessoas que elas vão sendo ludibriadas facilmente. Então estava naquele vaziozão, quando o narcisista ele percebe que a pessoa está saindo, ele compra uma viagem, né? Ou então ele muda de casa, ou então ele leva para o lugar. Então ele tem uma... queria até que você comentasse comigo se é uma impressão minha, ou o narcisista ele tem uma tendência à materialização, né? Assim, a materializar bastante. Uma característica eu percebo isso. Comum é assim, eles são muito superficiais, né? Até porque se a gente pensar, não tem aquela questão do sentimento, é difícil ele perceber os próprios sentimentos e o sentimento do outro, né? Então uma coisa do afeto genuíno é ruim, a coisa que é valorizada para ele é o reconhecimento externo, é isso que ele valoriza, né? E a imagem, né? Exatamente, por isso que ele, né, normalmente ele vai procurar aquilo que você falou, o parceiro ou a parceira troféu, né? E se o parceiro ou a parceira não está atendendo, né, digamos, os critérios dele, ele vai colocar a pessoa para baixo, né? Então, isso é comum. E aí, quando ele vai também tentar demonstrar o afeto, né, também é uma coisa superficial, né? E é exatamente isso. Às vezes a pessoa vai... E isso é que talvez fique difícil sair do relacionamento mesmo, como você mesmo falou, que quando você está se distanciando, opa, ele vai lá e dá um docinho, né? Ele dá digamos, um presentinho, né? Uma gratificaçãozinha, né? Isso, né? Para estimular. Isso, né? O pessoal ali chama reforço intermitente, né? Psicologia comportamental. Você está quase desistindo, alguém vai lá, opa, dá, né? Que é mais ou menos o esquema de um cassino, né? Você está lá jogando. Boa. Quando você fala, vou perder. Ilude, né? Ilude. Vou lá, aí você ganha uma coisinha. Você fala, ai, caramba, né? O pessoal fala, no cassino o problema não é que você perde, o problema é que às vezes você ganha um pouquinho. E aí você não sai tática, nunca. Né? É a tática para manter. Exato, a gente fica naquilo, né? E uma outra coisa que a gente vê é comum também no parceiro, na parceira, né? Claro, não é 100%, mas é comum, é aquela coisa meio que do mito aí da Bela e da Fera, né? Aquela coisa, né? Ele é a fera, aquela pessoa que é horrorosa, maltrata, sequestra você, quer assassinar seu pai, ou seja, é um mito horroroso esse da Bela e da Fera. Mas, enfim, né? O homem, ele vai lá, ele faz tudo de errado, só que a mulher, às vezes, ela vai lá e com uma frase, de uma forma, vai mudar e, de fato, vai ver que aquela pessoa ela vai mostrar o lado frágil dela, né? E isso não acontece.
né? Então, às vezes, fica o parceiro aquela coisa, mas eu vou... na verdade, ele não é tão mal, ele mostra para mim o afeto, então eu preciso, né, acabar com essa defesa, essa ideia de que você vai conseguir mudar o outro, né? Claro, a gente sempre pode mudar. Agora, se é um padrão, né, que está muito ali consistente... Mudar geral, o outro, Marco, eu compartilho. Que eu estou com dó do que você falou, mas assim, eu compartilho do que você falou no primeiro momento. Eu costumo dizer que a gente não muda as pessoas. A gente pode contar para elas o que a gente sente, elas vão mudar se elas quiserem. Eu vejo que tem pessoas que alimentam uma idealização muito grande e tem uma mania de identificar no outro pedaços e enfatizam os pedaços que são mais interessantes e oportunos para que se sustente uma determinada dinâmica. Então, há uma dificuldade muito grande de enxergar, porque, querendo ou não, a gente tem uma projeção sobre parceiros, né? A gente tem uma percepção sobre aquela pessoa e uma certa dificuldade de enxergar ela na sua totalidade. Eu queria te fazer uma pergunta, a gente está se encaminhando para o final, porque o Instagram derruba a gente, né? Mas eu queria fazer uma pergunta. Na atualidade, que a gente está numa geração selfie, né, e muita imagem, e muitas contas no Instagram e redes sociais, esse culto ao eu, à percepção, à minha beleza, aos aplicativos de relacionamento, né, essa história do físico e de você ter atrativos, isso estimula um narcisismo, isso desenvolve, isso enfim, cronifica. Eu queria escutar de você. Muito provavelmente sim, viu? Muito provavelmente sim. Teve um estudo até, ele é um pouco antigo, né? Tem de 2008, né? Que compararam traços, né? De narcisismo, né? Entre a população, entre jovens, né? Nesse ano, de 2008, né? Com traços na população de 1980, né? E viu que teve um aumento muito importante, né? De traços de narcisismo em pessoas agora, né? Até 30%, um terço, né? Entre aspas, aí mais traços de narcisismo do que era, por exemplo, há 20 anos atrás, né? Isso porque já faz uns 12 anos o estudo. Talvez hoje em dia isso está mais intenso. Então, provavelmente sim, né? Porque a gente está treinado, né, a se comunicar dessa forma superficial, da imagem. É isso que é valorizado. A gente recebe muita gratificação, a gente recebe muito elogio por conta dessa parte superficial, né? Essa coisa de curtir, né? Isso é muito prazeroso, né? É uma coisa altamente viciante, né? E a gente coloca isso como algo que é talvez a nossa identidade, né? A gente não tem aquela senso de que, olha, eu vou estar aqui por você independentemente do que aconteça, né? Você pode estar certo, pode estar errado, você pode ter dinheiro, pode não ter, pode ser gordo, pode ser magro, mas estamos juntos. Não tá difícil hoje, né? Porque hoje a gente está num padrão diferente. Esses conceitos que vão sendo deformados de acordo com a cultura comportamental do momento. Eu quero te agradecer, Marco, assim, demais. Você é um poço de conhecimento, que legal, que rico, que oportunidade poder... A consulta com os profissionais da saúde, com psiquiatra, com psicólogo, tem um valor, muitas vezes, difícil para as pessoas conseguirem pagar. Então, são poucos os profissionais que enfim, tem um valor um pouco mais acessível, ou são poucos os lugares existem, mas que as pessoas podem ter esse tipo de atendimento. Então, assim, uma oportunidade dessas que a gente está dando aqui, de uma live com um profissional do teu gabarito, trazendo tanto conhecimento, enriquecendo as pessoas com conteúdo. Eu te agradeço, assim, do fundo do coração. Muito legal, acho que a gente conseguiu ajudar muita gente. Bom, mesmo. Eu que agradeço, muito obrigado. Sempre bom falar, né? São assuntos que, né, a gente tem interesse, são gostosos, né? O tempo passa mais rápido. Queria agradecer muito. Queria fazer, né, um convite aí para pessoas que estão assistindo. Por favor. Nada a ver, né? Bom, no meu Instagram agora, devido a esse momento de pandemia que a gente está vivendo, é um momento de muita incerteza, momento de ameaças novas, né, no ambiente, é um momento que a gente sabe que aumenta muito os sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, alterações de concentração, alterações de sono. Eu estou fazendo no meu Instagram, todos os dias, às 13 horas, uma maratona, né, chama Maratona Calmamente, com dicas práticas de como nós podemos lidar com a ansiedade
nessa época de isolamento, de quarentena, de pandemia. Demais. Né? Então, eu queria convidar quem tiver interesse todos os dias às 13 horas, né? E também falando sobre essa questão, né? Realmente, poucas pessoas ainda têm acesso a profissionais mesmo para poder ter essas informações e poder ter essa avaliação. E os quadros ansiosos, né? Eles são comuns demais no Brasil. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e com esse momento aqui do coronavírus, isso tende a escalar, né? Claro. E então está aberto, né? Um workshop que eu fiz totalmente gratuito. Que legal, Marcos. Onde eu falo tudo sobre ansiedade, quais são as causas, quais são, como é que a gente diferencia ansiedade boa e ruim, como é que a gente pode saber se está acontecendo comigo, tem testes, como é que a gente pode tratar. Quem tiver interesse, entra lá no Instagram, tá lá na bio, né? O link para se inscrever. Tá bom? Marco, doutor Marco, muito obrigada. Eu já estou chamando de Marco, não né? Não pode chamar de doutor, não, pelo amor de Deus. Já de brother aqui, de amigo. Somos querido, brothers. Obrigada, foi muito maravilhoso, assim, eu adorei, você ajudou demais, eu aprendi muito com você também. Eu gostaria muito de convidar numa outra oportunidade, se você achar cabível, a gente falar sobre transtorno borderline de personalidade. O Instagram vai derrubar a gente aqui. Eu quero te dar um beijo, um abraço, obrigada, querido, e para todo mundo que nos assistiu. Obrigada de coração. Eu que agradeço. Obrigado aí. Vamos encerrar, vai cair aqui e estou super aberto. Adorei, viu? Foi muito gostoso aí a conversa. Obrigada, querido. Tchau, Tchau, boa gente. noite. Obrigada.